Mensalão do DEM em Brasília. O seu partido, o PSB, fazia parte do governo do governador José Roberto Arruda, filiado ao Democratas, e o PSB, quando estourou o escândalo, saiu do governo. Os partidos não têm um mecanismo para se precaver e se prevenir e não entrar nesse tipo de aliança? O Brasil, e Brasília especialmente, vive de segredos de polichinelo. É muito cruel, porque sequer pode-se ser franco no debate para que a população participe dessa reflexão. Quer dizer, você tem uma coisa errada na relação de dinheiro com política no Brasil. Uma coisa errada, profundamente errada, começa na moral católica, né? Começa na moral católica que considera dinheiro uma coisa do Satanás e não existe democracia sem partido, sem campanha, e não existe partido e campanha sem dinheiro. E aí a questão é do dinheiro, pode ou não ser formulado de forma decente? Pode. Há vida decente possível na política brasileira. Eu diria até, correndo todos os riscos, de que a maioria das pessoas é decente. A maioria das pessoas. Embora esta maioria decente chega na véspera da eleição, quanto constrangimento eu já vivi. Quanto constrangimento, quanta humilhação. É a pior hora do homem público, sabe, que procura se resguardar, que procura se comportar, é a humilhação de ir atrás de pedir dinheiro. Eu, por exemplo, inventei uma vez, no auge dos escândalos que estava aí, de fazer uma coisa transparente, fazer uma carta dizendo o nome. Senhor Fernando Rodrigues, apresento-lhe o senhor fulano de tal, que em meu nome do partido vai lhe pedir uma contribuição de campanha. Um adversário meu pegou, cortou a cabeça, né, do Fernando Rodrigues ali, e inclusive tinha meu telefone celular com a minha assinatura pessoal, né? E a Folha de São Paulo mandou o cacete em mim. Como é que eu faço por ética? Porque um cara era diretor do Banco Nordeste, como é que eu credencio? Ele não procurou saber se eu tinha dito, olha, o fulano de tal aqui, a pré-condição é que não tenha relação com o Banco Nordeste, pelo fato de que você sendo do Banco Nordeste, aqui não é sua turma, a sua turma é outra. E você tem que ter operadores. Isso é uma inovação que eu fiz. Paguei um escândalo. Desses pequenininhos, que não acontece nada, porque no fim eu mando a carta, expliquei. Isso é uma fórmula. Agora amanhã tem que inventar outra. Qual é a fórmula? Financiamento público de campanha, 100%? Cadeia para dinheiro sujo. 100% dinheiro público? 100% dinheiro público. O senhor não aprecia o método, por exemplo, de pulverizar entre a iniciativa privada, como nos Estados Unidos aconteceu? Seria ótimo. Mas então por exemplo, eu na minha campanha eu vou tentar, sim, não é pela lei. Agora não funciona. Esse é o problema. O empresariado brasileiro é extremamente dependente dos humores do poder. Então, a corrupção, e isso é sempre capenga, o corrupto é sempre o protagonista do escândalo. O corruptor ele não existe. Se você reparar, a imprensa não trata dos corruptores, o judiciário não trata dos corruptores, o Ministério Público tem muita prudência em relação aos corruptores, e isso é a relação do poder econômico com a vida brasileira desde sempre. Desde sempre. Eu acho que até nisso o Brasil está melhorando. Mas eu digo, pulverizar entre os eleitores, claro, que dão pequenas eu vou pedir, como já fiz. Na minha campanha de presidente, eu fiz contribuição pelo telefone. Era uma inovação, o Tribunal Superior me autorizou a fazer. Foi o primeiro caso no Brasil na minha campanha de presidente. Eu tinha contribuições por telefone. Não há tradição. Eu recebi uma contribuição aí de, sei lá, de 100 mil para uma campanha que custou 30 milhões. Esse é o problema. Nenhum partido até aí agora... a empreiteira, né, que necessariamente o fornecedor, o concessionário, etc., ele quer entregar o dinheiro, mas não quer aparecer, porque amanhã o adversário ganha e ele pode ser punido. Sim, mas há uma ferramenta agora, cerca de 70 milhões de brasileiros terão acesso à internet no ano que vem. Eu vou fazer. Aliás, o meu site vai entrar no ar proximamente já com essa ferramenta. A Marina vai fazer. Agora, a maioria dos partidos estão fazendo por meio de boletos bancários. Não, que é um sistema... eu vou fazer por cartão de crédito. Com cartão de crédito. Claro, fazer por cartão de crédito, lógico. Fazer por cartão de crédito. O senhor pretende fazer isso em breve? Não, eu só posso fazer isso quando a candidatura for registrada. Pode fazer já, porque o partido pode sim, receber. O partido pode receber. Por que não fez o PSB ainda? Nós estamos trabalhando essas coisas. Isso importa numa ferramenta, isso importa numa série de questões para fazer e a legislação saiu agora. Mas a legislação antiga já permitia, porque dizia que meio havia eletrônico... Dúvida, havia dúvida. Mas não havia proibição. Não. O presidente Lula disse que o escândalo do Mensalão no Distrito Federal tem imagens, mas que as imagens não falam por si. A maioria dos brasileiros assistiu às imagens, que todos nós sabemos que ocorrem, mas imagens em profusão como agora nunca tivemos. As imagens são muito contundentes. Do ponto de vista político, já não seria suficiente para os partidos, pelo menos, se livrarem dessas pessoas? Eu recebi no meu e-mail imagens absolutamente contundentes de uma grande liderança política brasileira fazendo sexo oral.
Eu recebi recentemente um e-mail com uma imagem. É mentira, é montagem, é armação. O que o presidente Lula está dizendo é um truísmo. Sim, mas... Agora veja, não, as pessoas já estão partindo para matar. Mas, deputado Ciro Gomes, nesse caso, são Mas espera aí imagens periciadas pela Polícia não, Federal. Tudo bem, mas vamos supor. O que ele disse não é que a imagem não é contundente, o que ele disse é que a imagem não diz tudo. Vamos supor, apenas para supor. Eu não tenho nada com isso. A minha chave é: todo acusado tem direito da presunção de inocência, e são direitos garantidos universais proclamados há 200 anos atrás, quase 300. Todo acusado tem direito à presunção de inocência, assegure-se o direito amplo de defesa, o contraditório, o ônus da prova a quem acusa, e a culpa deve ser punida, seja quem for. Isto é a minha atitude sobre este, aquele outro escândalo. Quanto mais se aproximam os escândalos da véspera da eleição, com 30 anos de experiência, mais eu recomendo ao povo brasileiro: se vacine, se vacine. Não é para não considerar grave, tudo é grave. Não é que a imprensa não tem que fazer assim mesmo. Lamentavelmente, a imprensa tem que fazer assim mesmo, porque o jornal publica uma coisa hoje, amanhã, se for errado, vai esclarecer. O desastre está feito, a escola de base. A escola de base tinha muitas contundentes provas, evidências. O cara foi satanizado como pedófilo e não sei o que e tal, depois era tudo falso. Publicaram isso, etc, etc. O cara foi ferrado. Mas tudo bem, é um ônus da vida moderna, tanto mais da vida pública. É um ônus, eu compreendo isso. Fico indignado, fico muito medo de ser homem público num país como o nosso. Agora, repare, o cara está dizendo que recebeu uma doação para uma contribuição social em 2004, 2005, que registrou e contabilizou. Pode ser uma grande mentira, que só vai agravar tudo. E se for verdade? Deputado, no caso... Se for verdade, a imagem é coerente com aquilo que eles vão explicar. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é verossímil, não estou dizendo que as imagens não são contundentes, um deputado recebeu um negócio e meter na cueca, na meia, o outro jornalista dito jornalista receber e meter na cueca. Tudo é muito, né, eu ia dizendo, muito contundentemente desagradável, muito... Tal. Agora, o que o presidente está dizendo é um truísmo. Imagem não diz tudo, diz muita coisa, mas não diz tudo. É preciso, aí disse ele, como eu digo também, é preciso apurar e fazer a devida justiça. Deputado... Se não, Fernando, a gente entrega a um jornalista que nem sempre tem a sua responsabilidade uma faculdade que não é democrática. O jornalista é empregado de um dono de uma empresa, e esse dono dessa empresa pode ter interesses muito subalternos, pelo menos na tradição brasileira. Deputado Ciro Gomes... Não deixando de ser todos presumidamente decentes, republicanos e de bom espírito público. Deputado Ciro Gomes, muito obrigado por sua presença no estúdio do Universo Online aqui em Brasília. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.